Bora. Vamos respirar bem profundamente. Vamos sentir uma luz intensa e luminosa. Vamos mentalizar que nós estamos envolvidos numa plantação de girassóis, buscando a energia da terra vermelha, o verde do caule e esse amarelo, essa energia do amarelo, que é salutar. Vamos buscando a sintonia com ele amar, buscando a sintonia com o Ruiz, buscando a sintonia com Anne, com Cássio, com Cíntia, com todos os espíritos que estão ali estudando junto conosco neste aprendizado. E com a tutela de Ismael, que possamos ter uma tarde de muito aprendizado, com fé, harmonia e equilíbrio. Graças a Deus, graças a Jesus. Silviane, a gente continua depois, a gente promete, tá bom? Os movimentos nativistas. Alguma coisa? Não, nessa página eu não marquei. Nesse capítulo não marquei nada. Nesse capítulo não marcou nada? Eu não. Alguém marcou alguma coisa nesse capítulo? Eu marquei. Tá, Mas é só para constar aqui um tá. parágrafo que eu achei. Na outra página, no terceiro parágrafo, no meio. Os amotinados prendem todos os elementos do governo e, organizando uma junta com elementos do clero, da nobreza e do povo, consideram extinto o monopólio, providenciam o imediato banimento dos protetores dos indígenas. Estas extraordinárias assinalam no Maranhão semelhantes feitos, inclusive esse TD1 aí é um hino litúrgico, né? Na Catedral de São Luís. A notícia de tão singulares quão inesperados episódios provoca as apreensões da Corte de Lisboa, que não desconhece as pretensões da França no tocante do Vale do Amazonas, nem ignora o ascendente moral dos franceses sobre os elementos indígenas. Quer dizer, que aí os franceses já estavam aqui de olho no Amazonas, não é? Uhum. E também terminar com os indígenas, não é? É isso mesmo, entendi? Não, eles estavam não terminando, eles, pelo que eu entendi aqui, eles tinham mais, os indígenas gostavam mais dos franceses do que dos portugueses. Eles eram mais bonzinhos do que os É, isso portugueses. aí. Tá. Mas todo mundo gosta do Amazonas, né? A Amazônia é chama atenção, né? E isso porque ninguém descobriu realmente o que tem ali, né? No dia que descobrirem o que realmente existe ali nessa Amazônia. E o Amazonas tão longe de onde eles chegaram, né? Porque primeiro eles chegaram aqui no sul, né? Com as caravelas. Aí depois que eles foram subindo, né? Para as outras capitanias, para o norte, né? Para o nordeste. Mas eles chegaram aqui embaixo primeiro. Quem está falando o quê? Chegaram lá na Bahia. Chegaram no Nordeste, lá No na Bahia. Nordeste. Eles chegaram primeiro, não foi ali em Porto Seguro, primeiro Marco Santa Cruz Cabralha. Santa Cruz Cabral. Cabralha. né? Aí depois que eles foram, aí eles acho que eles saíram de lá, fizeram São Paulo, Vieram para baixo São e depois Vicente, né? Para baixo. a célula máter, a célula máter. A gente que morou em São Vicente, todo mundo fala assim, a célula máter. Pois é. E aí depois, assim, aí de São Paulo, aí lembra lá de Fernão Dias, que fez todo o fator de Minas, aí foi Sim, aí foi subindo. Goiás, aí foi Isso. as bandeiras.
Eles andaram, Leda. Andaram? Andaram, eles andaram. Olha, não tinha nem avião e nem automóvel naquela época. Não é? Umas caravelinhas que andavam também, É, pelo mas- mar, mas assim, Em Minas Gerais a não caravana dá, não chegava. não chegava. Eu acho. Nem em Goiás. Nem em Goiás. Nem em Goiás, só nos rios. Mas eles não falam dos rios, eles falam dos mares, né? Então. Não, andar eles andaram. Mas Nossa, o que era chama a cheio de atenção aqui serra. desse trecho é o Amazonas. Como. E todas as pessoas falam que um dia, né, que o que for descoberto no Amazonas, ainda assim, vai trazer muita surpresa à humanidade, né? Por isso que se briga tanto por esta terra, né? Por isso que essa terra é tão Motivo de discórdia. com os Acho que não é indígenas. nem de discórdia, é de cobiça, né? Verdade. Verdade. Você viu o ouro que foi tirado, né? Porque a gente vê os rios lá cheios de mercúrio, quanto de ouro. Se desde a descoberta, vamos lá, desde 1600 eles já tiraram. Claro que naquela época eles não utilizavam mercúrio. Mas você imagina o quanto que já não tiraram naquelas terras. Que não parou, né? Não parou, desde aquela época que continua e não deu trégua, Não continuando. tem fim. Então, quando a gente se descobrir realmente o que tem nessa terra, a surpresa virá. Alguma coisa a mais? Eu fiquei meio espantada, né? Porque na escola a gente não vai tão a fundo assim nessa sangria que foi o descobrimento do Brasil, né? Com tanta ganância, com tanta morte, com tanta Que fúria, assim, né? é, Parece que só mapeam, que foi tudo bonitinho, que os portugueses muito legalzinho, trouxeram os jesuítas, foram muito legal com todo mundo, É, vieram realmente para nos ajudar, e no fim nem foi isso. Né? Não existe, até o momento, não existe nenhuma ação que não tenha interesse material. Até o momento, até hoje, nos dias de hoje, não existe ação. Hoje que começam a ter ações onde você vê boa parte das pessoas sem interesse material, né? Então você vê ONGs, pessoas. Quando teve o início lá da guerra da Ucrânia, eu vi relatos de pessoas que simplesmente largaram tudo para pegar o seu próprio carro e entrar escondida no país para levar recurso para aqueles que estavam sendo bombardeados. ou Né? então se retirar as pessoas, né? Retirar as pessoas. Quantos utilizaram no carro, né? Só voluntário, essas coisas. A própria Polônia, né? Porque a gente viu que ali na fronteira a Polônia abriu, cuidou de todos, né? Então a gente vê assim que Então, muita gente. Mas até o momento, qualquer ação tem interesse. A própria guerra da Ucrânia tem interesse. A gente ainda não entendeu, eu pelo menos, não entendi totalmente o interesse da Rússia. Né? Acho que era mais o medo Da OTAN? da OTAN do que qualquer outra coisa. Mas, de qualquer forma, hoje parece que o caminho está sendo modificado pelas pessoas humildes, né? As pessoas que não têm o poder, porque as que têm o poder ainda brigam por, por recursos, né? Aí, assim, nesse capítulo a gente vai continuar vendo muito sangue, muita matança, muito extermínio, né? Esse é um capítulo só disso, né? Algo a mais? Alguém gostaria de falar de especificamente de alguma parte da matança dos franceses, que os franceses foram? Tá. Então vamos para o outro capítulo, no tempo dos vice-reis. Vice-reis. Vice-reis.
Aí a gente inicia assim, né? A ação espiritual das falanges de Ismael, reunidas ao esforço dos elevados espíritos que reconstruíram as energias portuguesas, intensifica-se cada vez mais no coração das duas pátrias irmãs, então, Brasil e Portugal, para que eles possam, né, existir um equilíbrio. E aqui, alguma coisa? Aí a Eu gente já não li. tinha visto. Oi, pode falar. Não, eu não li esse capítulo dos vice-reis. Até aqui nós tínhamos visto que os portugueses entraram para colonizar o Brasil, mas o Brasil já tinha sofrido ataque dos espanhóis e dos holandeses, né? Hoje Da nós França. estamos vendo a Inglaterra entrando também, Olha, querendo pegar um pedaço, né? Agora, né? É, A partir de 1703. é isso. Nossa, e esse rei, Dom João V, que horror. fala dele no capítulo anterior também. Nossa. É, Então, deu tanto dinheiro para a igreja para comprar o lugar dele Nossa, no céu. construiu. Vamos Gente, você falar já sério, né? pensou? Sabe o que Coitado eu de Ismael, ele tá tendo tanto trabalho desde o... Meu Deus, eu não sei como ele não desistiu. Ele tem fé e perseverança. É muita, porque, pelo que conta aqui, tudo que acontece, ele arruma um pessoal, aí vem, acontece outras coisas, aí ele se reergue, aí de novo. Meu Mas você Deus. vê, ó, a Silviane levantou um ponto, né? Coitado de Ismael, né? Você vê que ele se mantém e ele acredita, né? Ele vai Ele lá, acredita que vai dar ele certo. acredita nas pessoas, né? Não, vamos lá que você vai conseguir. Aí chega aqui e continua a mesma coisa, né? Mas E o vamos lá. interessante é que quando ele está abaixando o nível de acreditar, Jesus vem e dá aquele ânimo nele. E quando a equipe dele está baixando, ele vem e dá aquele ânimo. Então é uma cadeia, um levantando o outro. E não somos nós? É verdade. Não É somos assim no dia a nós? dia. Ó, a gente começa a baixar, Luiz vem, Maria Amélia vem, Zé vem, Sete Flechas, conversa com a gente, pega a gente no colo, faz um carinho. Bora, meninas, vamos, estamos aqui. A gente não abandona a sua mão, né? Aí a gente continua, vamos lá, vamos no gás. Aí vem o quê? Vem um assistido, quando a gente está trabalhando, vem uma pessoa que a gente não conhece e que começa a conversar, contar a vida, querer acolhimento, e ali onde a gente aparece. Olha a corrente do bem funcionando. E a gente não desiste. Verdade. A gente não desiste. A gente não desiste. E Jesus se fazendo presente em todos os lugares. É. E aqui? Vamos lá, Sérgio Leme, você anotou. Eu anotei na outra página. Alguém nessa primeira página do tempo dos vice-reis. Eu tenho na segunda página, no parágrafo começa assim. Até pouco tempo podia-se ver na Luanda a cadeira de pedra do bispo, de onde um prelado português abençoava os navios negreiros, prontos para se fazerem ao mar largo, com a pesada carga de desgraçados cativos. A bênção religiosa visava conservá-los vivos até os portos de destino, a fim de que os mais fartos lucros compensassem o trabalho dos hediondos mercadores. Olha o papel da igreja em tudo isso. Ele abençoava os navios que promovia a escravidão, né? Para trazer mais lucro aos mercadores de escravos, né? Então a gente vê como que a igreja estava
macumunada com essa história do poder e do dinheiro, né? Tem uma situação fora aqui do Brasil, né? Que mostra bem essa situação da igreja. O livro chama-se O Papa de Hitler, mostrando a posição que a igreja se colocou no sentido de manter esses poderes materiais nas mãos de quem trouxesse mais vantagens para ela, né? Isso é. E aí, assim, sabe o que eu acho bem interessante nisso? A gente parar para analisar. Durante muito tempo, vamos dizer, a política, entre aspas, era governada pela igreja. Hoje nós não somos tão governados pela igreja assim, né? Hoje praticamente não tem mais Não isso, pelo menos tem. aqui no Brasil. No Brasil não, né? Mas assim, a gente ainda tem uns questionamentos que não vale a pena eu nem colocar aqui para a gente não ficar discutindo, que não. Hoje a gente tem uns políticos que continuam tendo essa mesma ideia. Quem dá, aonde que eu vou ganhar mais? Na realidade, quando a gente vê isso, a gente vê que não é a instituição que é o problema. É o homem, O que é o É o ser problema humano. é o ser humano. Então, o ser a humano. igreja católica não é ruim, né? Tem que tirar essa mentalidade, né? Essa ideia da cabeça. O que é ruim são as pessoas que usaram mal tudo aquilo que a igreja tem para oferecer, né? Então, assim, é aquilo que assim, só se mudou os grupos. Porque assim, mesmo assim, nós estamos falando de espiritismo aqui. A gente viu aí alguns anos atrás aquele médium que fazia cura que abusava das pessoas, né? Então, não é a religião, É o ser. não é aquilo que professa uma religião, e são as pessoas, né? A gente vê aí no mundo o islamismo aí com alguns atos muito ruins, mas vocês já procuraram ver o que tem que prega o islamismo? É uma filosofia muito boa, muito legal, mas as pessoas distorcem o que está escrito para conseguir o poder, né? Às vezes fanáticos, né, em busca de impor a sua religião às pessoas, né? No final das contas é a lei do mais forte tentando impor uma ideia, né? Então isso daí é uma coisa que é inerente ao ser humano, não é instituição, não é religião, não é nada disso, né? Então, cada um utiliza o conhecimento que tem para aquilo que acha que é melhor. Tem gente que utiliza esse conhecimento para dominar os outros. Esse é o problema nosso, né? Um dia nós vamos estar amadurecidos. Não sei que dia, não sei qual encarnação, mas um dia, né? E aí, Sérgio Leme? E aí, temos alguma coisa mais? Eu fiquei intrigado com esse Serração da Velha. Eu falei assim, que diacho é isso daí, né? Você sabe o que é a Serração da Velha? Lê essa parte de Ismael aí. Qual? Essa daí, ó, que tá ali depois da Ismael, com as suas hostes do mundo invisível, consegue harmonizar lentamente os interesses espirituais de quantos se haviam estabelecido na pátria do Cruzeiro. Sob a sua inspiração, a Igreja torna-se protetora necessária da mentalidade infantil daquela época. Os templos da colônia abrem as portas para todos os infelizes e para todos os tristes. Reineis organizam festanças periódicas, missas e procissões da fé, bem como folganças profanas, quais as da Serração da Velha. Essa Serração da Velha que você tá. Eu falei, que Serração da Velha? Você já entendeu o que significava isso, né? E Serração da Velha é uma brincadeira de tradição europeia, conhecida no Brasil desde o começo do século XVIII. A velha era sacrificada
no período da quaresma, de preferência na quarta-feira da terceira semana desse ciclo religioso. A cerimônia reúne um grupo de brincalhões diante da casa de velha ou velho, um deles cerrando uma tábua e acompanhado, nesse ronco e lúgubre ruído, pelos gritos, lamentos e prantos dos demais. Serra a velha ou o velho, gritam todos, de vez em quando, em sinal de mau agouro. Os velhos, de modo geral, irritam-se com a brincadeira, porque dão ouvidos à crença de que o velho cerrado não chega à quaresma seguinte. Tal brincadeira quase sempre provoca brigas, quando não tiros. Dá para perceber que não era, não, os religiosos naquela época promoviam festas como essa daqui, também não era lá grande coisa, né? Tô dizendo que é na quaresma, eu tô falando que todos os espíritos ficam atacados. Eu digo. Como que termina a quaresma? Hoje em dia, graças a Deus, já não tem tanto, mas Queima do Judas. Malhação do Malhação do Judas. Judas. A malhação do Judas, Aí você fica Agora não manda pensando, né? mais. Acho que agora não Imagina, tem mais. graças a Deus, né? Imagina esse Judas. espírito, como não sofreu durante tanto tempo, cada vez que chegava no sábado. E as Aleluia. pessoas faziam isso como se fosse, esqueciam da lição de Jesus, quem não cometeu um erro que atira a primeira pedra, né? Ou que dê a primeira paulada. E aí onde que a gente analisa em tudo isso, né? Da onde vêm esses costumes, né? De serrar a velha, de malhar Judas, da onde que veio essas crenças? Porque são crenças que vão vindo, que se inicia. E aí a gente volta. Eu sei que eu sou meio cansativa. O que que tinha no coração dessas pessoas? Qual era o sentimento? Acho que só fel. Nossa, era muita ruindade. Né? Também parecido com a época de Jesus, que era tanta massacre, tanta crueldade. Aí a gente tem que pensar, quantos de nós não fizemos É. isso lá no passado? Jesus. Para a gente se Estávamos lá condoer, fazendo tudo isso. para a gente se condoer hoje, provavelmente que sim. A gente se condoer tanto, porque alguma coisa ficou. Agora, assim, sabe, a Silviane lembrou, né, na época de Jesus. Eu estava fazendo uma comparação, né? Para quem leu há 2000 anos, 50 anos depois, esse livro, a gente não tem muita diferença. Não, é um horror. Diferença de épocas, Mas de agora tá pior. histórias. Mas se for ver, é tudo igual. É tudo mazela, é tudo derramamento de sangue. É muita crueldade. Dinheiro, Mas essa crueldade ainda uma existe. crueldade Eu imensa. não tenho dados, eu não tenho conhecimento, eu sei por aquilo que a gente ouve dos espíritos falando para a gente, que graças a Deus a gente não tem ciência da crueldade que existe na humanidade ainda hoje. Crianças mortas, pessoas sendo escravizadas, a gente viu os Yanomamis como é que estão, então a crueldade existe ainda. A diferença é que hoje em dia, no meu ponto de vista, existe uma quantidade maior de pessoas que já estão Fazendo livres de pensar nesse tipo de coisa. Mas a crueldade existe, os espíritos são os mesmos. Uns andaram alguma verdade. coisa, outros não andaram nada. Não andaram nada. Continuam fazendo, só que agora escuras, né? Para que ninguém veja que eles estão fazendo, mas a gente vê aí algumas notícias, às vezes você fala assim, como é que pode uma pessoa fazer uma coisa dessa? Né? Manter casal de idosos em casa, preso. Aí, eu vi aí no outro dia na televisão, casal de idosos presos dentro de casa, em situação desumana, sujeira por tudo quanto é canto, sem banho, sem roupa, e os filhos ficavam usufruindo do dinheiro da pensão. Meu pai. Então a gente vê que ainda existe essa maldade no planeta. O que a gente precisa
manter as nossas vibrações, para que essa maldade cada vez mais ela seja encontrada e cessada, porque os espíritos que não aprenderam até o momento, não vai ser dessa forma que eles vão aprender. Então é só com muita vibração, muito amor, que a gente pode livrar as pessoas que estão sofrendo disso, né? Claro, lembrando, né? Ninguém sofre sem que haja um motivo pré-existente, né? Mas as pessoas que estão fazendo isso, a gente estão acumulando novas dívidas e mais dívidas que vão ser pagas de alguma forma no futuro. Aí vamos, dá para terminar esse daqui? Eu coloquei isso aqui. A Igreja do Brasil abre o seu culto a São Benedito e a Nossa Senhora do Rosário, tornando-se um refúgio de doce consolação para os pobres africanos, porque Ismael não tinha intuído a igreja abraçar, desenvolver, acolher essas pessoas. Então, aí a gente começa a entender de onde vem os santos. Não é que eles não existam, são espíritos que estavam ali que fizeram, mas começam os cultos, né? O que foi? Próxima frase. Vai lá ler. As ordens religiosas possuíam seus pretos, que eram bem tratados, jamais poderiam ser vendidos. Continuavam sendo animais. Animais bem tratados, mas eram animais pela igreja. E aí, assim, tem que tomar cuidado só quando a gente fala isso, porque às vezes dá um sentimento dentro do nosso peito que não é bom. Mal-estar. Mas tudo evolui, né? O que a gente não consegue aceitar é que a igreja, que começou com Jesus, que era o arquétipo do amor, né? Foi dali que começou tudo, chegar um momento em que possuíam pessoas escravizadas, né? Não importa que tratava bem, não tinha liberdade, né? Aonde estava o direito de tirar a liberdade do outro? Então às vezes dá um sentimento bem ruim, mas é a nossa história, né? Somos nós estamos lendo aquilo que aconteceu conosco no passado. Talvez não nessa época, mas um pouquinho antes. Nós somos essas pessoas. Nós somos os nossos antepassados, né? Que são essas pessoas aqui. E assim, quando a gente vê um preto velho, né, que nem assim, o Zé, o amor que ele emana, né, aquilo que ele nos fala do perdão, da aceitação, sabe, de sempre se acolher. O amor do pai Joaquim ontem, quando ele contou a história dele, né, a dor dele. Você imagina, 2 dedos sem lapidados, e ali ele trazendo a misericórdia. A gente não consegue compreender isso. Esse nível de dor no físico, esse nível de dor no nosso emocional, no nosso espiritual. Porque se hoje acontecesse isso com a gente nem imagina qual o nível de raiva, desse sentimento. E ali eles sempre nos trazem o amor, o perdão, o olhar para o outro e ver que ele ainda não conseguiu compreender. É sempre eles nos falam dessa forma, né? Eu fico muito tocada, né, de ver toda essa face. Eu acho que o principal é quando a gente escuta eles comentando, falando sobre a sua história de outras encarnações, né, esses velhos. Eu vejo o quanto que eu preciso crescer ainda, porque eu me colocando no lugar deles, eu não sei se eu teria a reação que eles tiveram, entendeu? Eu não sei não, tenho certeza que não, né? Quando o Tupã comentou, quando ele era índio e foi morto a chutes, né? Ele percebeu que a pessoa que estava chutando ele tinha mais medo do que ele estava tendo. E isso causou uma transformação dele. Foi ali que ele
que ele acordou, né? Eu não sei se, não sei, não tenho certeza que não teria a mesma reação dele, ainda não, né? Um dia eu vou ter. Estamos longe. Tudo bem Vamos, nesse capítulo? vamos começar na terça-feira no Pombal e os jesuítas, tá bom? O que não dá para entender é a igreja, né? É uma posição assim, mesmo que sejam gananciosos, porque eles não estudavam, que nem estudam hoje, a Bíblia, o amor. Eu não consigo entender isso. Como que eles conseguiam ser tão mal? É assim, você é uma pessoa que você é gananciosa. E aí você vê que a igreja é um lugar que controla e tem o poder sobre o povo. Então você vai ser padre para conseguir isso daí. Entendeu? Não importa a religião. Mas O eram que muitos, importa né? Não era um aqui, outro ali, não era. Parece que eram todos, Ó, rezavam uma nessa das mesma casa. Ah, não, a gente vê lá, por exemplo, é, José de Anchieta, Anchieta. Anchieta, como é que é o nome o um padre padre Manuel mandou da uma Nóbrega, nóbrega. eles tinham o coração puro. Claro que cometiam seus erros, cometiam, Mas mas eles até hoje, vão ajudar, né? A gente vê um exemplo de igreja, Francisco de Assis, Francisco de Assis. né? A gente teve alguns não missionários que vieram puxar, eram que vieram todos. levantar, né? Mas é uma das coisas que eu compreendo que você diz, Silviane, porque assim, é um dos meus questionamentos, né? Se fala muito da fome da África, se fala muito disso. Para que eu tenho o Vaticano com tudo aquilo de ouro? Tudo bem, gente, é lindo, maravilhoso, mas para que eu tenho aquilo tudo? Se eu não posso vender tudo aquilo, por que o Vaticano tem um banco? Aí Pode onde que distribuir, a gente volta para a política. pode distribuir um pouco, né? Daquela Por que riqueza não é um toda. Estado, né? Se ele é igreja, ele não tem que ser um Estado. Gente, é o seguinte, a gente precisa olhar o que a gente pode fazer. O que os outros estão fazendo de errado, A gente não pode fazer nada. e aí, Não pode ó, fazer nada, não adianta, a gente só vai ficar é, nervoso. spoiler, acolhimento de amor dessa quarta-feira vai falar sobre isso, tá bom? E aí, assim, aonde que começa o julgamento? Nessa hora. Eu não tenho dinheiro, eu vejo as pessoas tendo, mas por que elas não fazem? Elas não fazem porque elas têm a expectativa delas. A gente está zerado de expectativa. É pior do que isso. A gente tem o dinheiro, vê as pessoas sofrendo e a gente fica falando que o outro não tá ajudando aquele que está sofrendo. É esse o ponto do acolhimento de amor. Ele já está vendendo seu peixe. Venham assistir o acolhimento de amor.